pessoal, bem-vindos ao quarto episódio do Rapcast Neo. Esse é um podcast para quem tem interesse na área de alimentos e de microbiologia em geral. Eu sou a Cíntia Monteiro. Eu sou a Catarina Carvalho. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um software desenvolvido pela Neoprospecta, que vem auxiliando bastante na questão de gerenciamento de dados da indústria, principalmente para o setor de qualidade. Eu sei que o pessoal vem acompanhando a gente já há algum tempo, né? Mas para quem está chegando novo aí, dá uma olhadinha nos episódios anteriores, que tem muita coisa bacana. E falando um pouquinho da Neoprospecta em si, né? A Neoprospecta é uma empresa de biotecnologia, então a gente consegue associar a questão de gerenciamento de dados, questão de análises, enfim, várias informações que a gente consegue converter e entregar em forma de conhecimento. Então hoje a gente vai falar um pouquinho em específico desse software, que é o Biome Quality. Maravilha, Cíntia. E para falar mais sobre isso e compartilhar conhecimento, a gente convidou hoje a Fernanda Portela, que é analista de sucesso do cliente da Neoprospecta, e o Ted Paranhos, que é o coordenador da área de vendas e marketing. Isso aí, Cata. Então, para você que é gestor da qualidade, não só para gestores, né, mas para todo o pessoal envolvido na área da qualidade, que se interessa também por essa questão de dados, esse é o podcast certo para vocês. E para o pessoal também que está aí, né, de universidade, ingressando na área, a gente tem aqui, né, engenheiro de alimentos, cientista de alimentos, então para todo o pessoal que se interessa por essa área, que tem curiosidade, bem-vindos, vocês estão no podcast certo. Então vamos começar aqui com algumas perguntas já, o Ted já está tenso. Vamos lá, Ted. Conta pra gente, não é novidade, né? A gente sabe que as indústrias geram muitos dados, né? A gente tem questão de dados analíticos por legislação, enfim, por vários quesitos. Então eu queria que você falasse um pouquinho pra gente em relação a análises microbiológicas, físico-químicas, né? Tudo que envolve esse processo de qualidade. Como é que surgiu dentro, né, de todos esses dados? Qual que foi a necessidade e como é que surgiu essa demanda para poder organizar isso tudo? Legal, boa pergunta. Obrigado pelo convite de estar participando do podcast, poder falar um pouquinho do propósito desse software, do Biome Quality. De fato, a indústria gera muitos dados, como você comentou, e esses dados são a necessidade, né? Como tomar decisões em cima de milhares de dados, às vezes em planilhas, na maioria das vezes, que eu não consigo olhar todos eles juntos e tomar uma decisão assertiva, né? Então, essa é a primeira necessidade do Biome Quality, dentre outras, né, de comunicação entre setores diferentes da indústria, porque o dado, às vezes, não conversa com todos os setores. Como é que eu posso deixar esse dado intuitivo para que todo mundo possa ter a cultura de dados dentro da empresa, né? Então, o Biome Quality ele surge de uma experiência de usuário, e esse usuário é a indústria, e a indústria já tem milhares de dados que já toma-se decisão em cima deles, só que a geração não é tão intuitiva quanto o Biome Quality se propõe a gerar, né? Então, esse é o contexto em que o Biome Quality surge, e aí, dentre outras ferramentas que a gente pode conversar um pouco mais para cada um o que serve, mas é o contexto de interpretação de dados microbiológicos, físico-químicos para o controle de qualidade, tomar uma decisão assertiva, rápida e preventiva. Então, falando um pouquinho dessas ferramentas, eu vou perguntar para a Fê o que envolve, né, e quais são as principais ferramentas que o software entrega aí para o pessoal poder utilizar e organizar esses dados. Olá, meninas, agradeço o convite também, estar participando com vocês aqui. Então, para me apresentar, né, as meninas já falaram, eu sou responsável pelo sucesso do cliente aqui na empresa, então acompanho, né, todos os clientes nessa jornada de utilização do software. Então, o software ele tem vários recursos para auxiliar, né, no cliente. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é o cadastro dessas normas, né, tanto internas quanto externas que todas as indústrias precisam seguir, né? Sim. Então, a gente faz essas referências personalizadas para o cliente, né? A gente tem normas padrões, mas a gente configura com o nome que o cliente está acostumado a utilizar, né? E os padrões que eles têm que seguir. Então, padrão de conformidade é X, ou a partir de tanto até tanto, a unidade de medida específica, né? Para aquela matriz ou para aquele produto, por exemplo. E depois, a gente, a partir desses dados, que é a base do sistema, a gente vai inserir esses resultados, né? E o sistema já automaticamente vai ler se esse resultado é conforme ou não conforme.
né? Através daquela primeira configuração que a gente faz. Sim. E depois disso, o sistema automaticamente vai trazer os indicadores. Então, é muito ágil isso, né, para o cliente, para o controle de qualidade. Ele não precisa ficar gerando gráficos, né, e relatórios. O sistema já traz praticamente tudo pronto, né, O automático. software faz. Muito Isso. bacana. Então, ele é bem intuitivo, então, para configurar. Tem a minha ajuda ali, né, para fazer esse primeiro contato, né, que às vezes é tudo muito novo. Então, os principais recursos que a gente tem de indicadores para auxiliar na indústria é o dashboard, que é a nossa tela inicial ali, onde a gente tem gráficos comparativos, então a gente tem os pontos de coleta, que são cadastrados, qual a conformidade, não conformidade que apareceu, né, naquela data específica, naquele ponto específico, quantos foram, né? Então a gente seleciona lá um filtro dos últimos 7 dias, como está a visão da minha empresa daqueles resultados, como que ele está hoje, né? Ou no dia ou nos últimos 7 dias. Então a gente configura o que a gente quer olhar naquele momento. A gente tem um outro gráfico também que auxilia, que é de conformidades gerais. Então, naquele dia, naquela semana, eu tive tantos resultados, 80% foi conforme e 20% não conforme. Na outra semana, eu tive 30% de não conformidade. Opa, já me dá um alerta, né? Do que eu preciso verificar. E a gente tem também um ranking de não conformidade. Então, a gente compara, no dia seguinte, no dia anterior, eu tive um aumento de não conformidades ou uma baixa, né? Então, naquele primeiro olhar, quando a gente entra no software, cadastra senha, né, usuário e senha, a gente já consegue ter essa visão pronta ali do que está acontecendo em tempo real na nossa empresa ou ao longo do tempo, né, que a gente configura. Outro recurso que a gente tem são os relatórios. Então, a gente cadastra esses dados e vai direto para o relatório. Então, cada plano que a gente cria de coleta pode ser físico-químico, pode ser microbiológico. Então, a gente configura, no microbiológico eu preciso de um ponto de coleta, eu preciso da data que foi realizado, né, do meu resultado. No físico-químico, por exemplo, eu tenho outros indicadores. Eu não preciso do ponto de coleta, por exemplo, né? Eu preciso saber em que tanque foi feito o meu produto, né, quais são ali os dados de pH, enfim. Então, o sistema vai trazer e você consegue jogar quais daquelas colunas de resultado que eu preciso que apareça naquele relatório. Eu posso baixar também em PDF, fazer um relatório já todo personalizado, customizado, com a logo da empresa, né? Um título específico, notas personalizadas que eu preciso descrever, assinatura, né? Então, é bem fácil assim, de utilizar. Sim, bem fácil e extremamente customizado, né, Fer? Sim. Pelo que você falou, não é uma ferramenta pronta que a gente vai entregar igual para todos os clientes. Não é nada engessado. Ele é totalmente livre para o cliente poder colocar parâmetros e informações que são necessárias ao processo de cada empresa. Então, a gente consegue customizar e deixar bem dentro do que cada cliente precisa. É isso, né? Porque a legislação ela acaba envolvendo, né, algumas questões gerais, mas algumas são muito específicas, né? Para laticínios, para, por exemplo, frigoríficos ou algumas linhas. E aí a gente consegue desenhar exatamente qual a necessidade do cliente. Muito bacana. E você falou também, Fê, em análises físico-químicas, né, vários dados que a Neoprospecta não gera. O nosso know-how ele é específico para microbiologia. Então, ele não necessariamente está ligado às análises da Neoprospecta também, né? Não, a empresa pode utilizar tanto análises que fazem internas na empresa, quanto externas, tanto da Neo, quanto de um outro laboratório, né, que muitas empresas utilizam. Sim. Tem essa parceria, né? Então, tem um dado que tem um resultado que é conforme ou não conforme, pode ser configurado no sistema. Ele insere os dados que ele precisar e ele tiver não necessariamente vinculados às nossas análises, né? Podem estar também, mas não tem essa necessidade, né? A gente utiliza todos os dados que a empresa tem. Muito bacana. Eu tenho certeza que quem trabalha com microbiologia e controle de qualidade na indústria consegue se identificar com muitas coisas que a Fernanda falou sobre a gestão de dados e o quanto essas ferramentas podem auxiliar
em ter uma visão, né, mais global do que está acontecendo e concentrar os dados em um lugar só. E aí eu acho que a gente poderia explorar um pouquinho mais a parte prática em relação a isso. E aí eu até queria direcionar uma pergunta para o Ted. Quais são os benefícios na prática, no dia a dia da indústria, que a utilização do Biomequality pode trazer? Legal, boa pergunta. O Biomequality é bom a gente separar um pouquinho qual é o fluxo da indústria, né? Por que traz benefício? Eu tenho que entender qual é o fluxo da indústria. Hoje a indústria tem sistemas ERPs, né? Que são sistemas de gerenciamento de dados gerais, genéricos e gerais de todos os setores, basicamente. O Biomequality ele vem para ser o braço direito da qualidade. É um software focado em dados da qualidade, como se fosse um Power BI ali da qualidade. E aí ele tem conexão com o ERP, ele pode fazer uma conexão e extrair dados do ERP e vir para o Biomequality para a decisão ser tomada no Biomequality, porque ele é o software que vai gerar inteligência. E como a Fernanda bem colocou, essa parte de automação de processos, você consegue ter muita agilidade até para gerar um relatório. Em média, nossos clientes que usam o software praticavam aí pelo menos 2 horas para gerar um relatório e no Biomequality é com um clique. Né? Então você já começa a ter uma velocidade da pessoa utilizando o software de uma forma muito mais rápida para gerar uma informação. E além dessa informação ser mais precisa, dinâmica e intuitiva para eu poder tomar a decisão certa. Então essas são as grandes vantagens do Biomequality, que ele é tão simples quanto preencher uma planilha, só que ele gera mais informação. E aí, ele, enfim, tem a parte de segurança, né? Porque você pode enviar uma planilha por e-mail sem querer, e o Biomequality tem todo o controle de acesso de usuários, tem hierarquia de usuários, cada usuário tem três hierarquias, né? Um pode editar, que é um gestor master, um pode apenas visualizar, e um intermediário que pode fazer alguns inputs de dados também. Então, além da segurança que isso traz para a empresa, e ser um software online que você não precisa instalar em nenhuma questão. Essa questão da segurança é muito importante, né? E eu vi que você falou sobre a visualização em relatórios. Quais são as formas de visualização desses dados além dos relatórios? Acho que a Fernanda pode falar um pouquinho. Vamos lá. Nós temos outros gráficos, né, que a gente também chama de relatório, né? Que é relatório de dispersão de resultados. Então, todos aqueles resultados, eles são visualizados num gráfico em bolinhas, né? Então, a gente tem o gráfico no eixo Y, a gente tem o valor numérico, e no eixo X, a gente tem ao longo do tempo, né? Configurado como o cliente quiser visualizar, por dia, por semana, por mês, por ano. Ele consegue ir alterando. Consegue alterar. Isso. E aí, todos aqueles dados referentes a um parâmetro X, então eu vou pegar os dados de coliformes totais, né? Por UFC, por ml, por exemplo, né? E ele vai aparecer aqueles resultados nas bolinhas, né, que a gente cadastrou previamente. Então, os resultados conformes vão aparecer em verde. A gente vai ter uma linha que ele vai mostrar qual que é a minha linha de conformidade, né, que separa as conformidades de não conformidades. E acima da conformidade vão aparecer as bolinhas vermelhas. Né? E a gente pode configurar também lá nas referências um valor de alerta. Então, o meu padrão de conformidade é 50, por exemplo. Então, o valor ali entre 30 e 49 né, é um valor que eu preciso de atenção. Ele não é uma não conformidade, né, por padrão de norma, mas a empresa pode se precaver isso e já visualizar, né, ali rapidamente que eu tenho mais pontos amarelos chegando no meu vermelho ali. Então, é um recurso bem legal que a gente tem, bem visível de facilitar, né, a visualização daqueles dados colocados. Não só numa planilha, ver um monte de números, mas ter uma visualização ilustrativa bem fácil de identificar e para tomar decisões. E o mais importante é que ele não, né, só a forma que você está explicando e deixando bem claro que ele não vai mostrar só o problema, ele vai mostrar todo o panorama e ele vai mostrar onde possivelmente podem aparecer problemas. Então, a empresa, os gestores, enfim, eles conseguem trabalhar e utilizar a ferramenta como uma forma preventiva, né? Observando todo o processo, como está no momento, para não chegar a ter um problema. E isso auxilia muito, né? Sim. Além desse recurso que a Fernanda comentou, junto com esse gráfico, a gente tem uma linha de tendência que, além do valor de alerta, que já é preventivo, a linha de tendência também, antes de alcançar uma não conformidade, consegue avisar qual a tendência daqueles dados. E aí a gente também consegue tomar uma decisão preventiva dentro do Biomequality e a microbiologia se torna cada vez mais preventiva.
Muito bacana. E essa questão de ter alguns alertas, né, e já ir trabalhando dentro de algumas possibilidades de melhoria, enfim, isso acaba envolvendo até outros setores, né, que não somente a qualidade. Esse software, ele consegue fazer essa integração entre setores da mesma indústria ou ele é totalmente fechado? Como que funciona? Não, ele é bem integrado, né? Qualquer pessoa que tem um login e senha, ela tem acesso, né? E um recurso que eu quero falar disso, desse assunto, são as ações corretivas, né? Que é um ponto em que envolve a empresa toda, né? Não somente o setor de qualidade. O setor da qualidade tem que orientar, ó, a gente está tendo um caso aqui que exige atenção e a gente precisa passar para o pessoal lá da operação que eles precisam fazer uma higienização, por exemplo, né? Então, a gente tem as ações corretivas, então ele está vinculado diretamente às não conformidades de cada ponto. Então, é mandado um e-mail informativo, né? É cadastrado quantos responsáveis eu quiser naquela ação corretiva, né? O nome e o... Desculpa. O nome e o e-mail do responsável, né? Diretamente ali no Biomequality, e ele vai mandar para o e-mail desses responsáveis o que ele precisa fazer de ação. Então, eu preciso fazer, aconteceu isso, eu preciso fazer uma higienização. O que acontece é justamente essa dificuldade de comunicação entre os setores, né? Às vezes isso acaba se perdendo, né? Ficando vou falar e acaba não falando, então ali eu não preciso, vou esquecer de mandar um e-mail, né? Ali gerou a não conformidade, já cadastra o e-mail e já vai. Então isso comunica vários setores, né? Unifica muito a empresa, que é uma grande dor que a gente observa, né, da indústria. A gente não consegue se comunicar muito bem com a área X não está tão ciente do que está acontecendo. Os setores ali acabam complicando um pouquinho. E é bacana porque além da comunicação, que a gente sabe que tem que acontecer, mas que a gente entende que às vezes é complicado, né? Para um gestor da qualidade poder mostrar e deixar claro para outros setores. E como é uma ferramenta extremamente visual, e isso a gente tem até em relação às nossas análises, né? Ao mapa de risco, que é basicamente também, né, uma ferramenta que a gente tem ali e consegue visualizar. Quando o gestor tem essas ferramentas em mãos, quando ele abre o Biomequality e apresenta isso, né, para os demais times, visualmente é muito mais fácil você conseguir mostrar, né, onde é que estão alguns desafios e onde tem que ter uma atenção maior. Então, eu acho que isso ajuda tanto para o gestor conseguir controlar e gerenciar os dados, como conseguir compartilhar com toda a indústria, né, com demais pessoas envolvidas no processo. Muito legal mesmo. Tem um ponto importante sobre esse assunto, que é a gestão do conhecimento das tomadas de ação de correção, né? Muito dos processos de qualidade são tomadas de decisões por profissionais com muita experiência na indústria. A gente tem no Brasil profissionais de excelência para tomar decisão, e essa informação nem sempre é dissipada até para outras pessoas da empresa ou para outras unidades daquela indústria. Como o software ele agrega, ele usa essa metodologia, como a Fernanda explicou, de 5W2H, que você sabe quem são os envolvidos e quais foram as tomadas de ação, você consegue armazenar uma classe e classificar quais foram as ações que deram certo e as que deram errado. Isso para a gestão do conhecimento é fantástico, porque você consegue não só dissipar essa informação para toda a empresa saber o que deu errado para não ser repetido, não ter retrabalho, e o que deu certo para ser sempre repetido, até continuar dando certo, né? Claro. Mas essa gestão de conhecimento fica dentro do software, armazenada, e qualquer profissional novo que entre na empresa pode ter esse conhecimento rapidamente ali também. Então não fica armazenado no profissional, fica no software para todo mundo. Legal. Para mim, o que fica bem destacado em relação ao Biomequality é a visualização de dados e a integração entre setores. Acho que fica bem evidente, né, o quanto isso poderia melhorar. E aí eu tenho até mais uma pergunta para a Fernanda, bem em relação a isso que você estava comentando agora. Quanto tempo leva quando a gente faz o cadastro para poder visualizar conformidades, não conformidades? Como é que é esse tempo? Isso varia de empresa para empresa, né? O tamanho da empresa e a quantidade de dados que ele gera, né? Então, não é algo que o cliente faça sozinho, né? Tem a equipe aqui de Customer Success, no sucesso do cliente, que a gente vai fazer um onboarding para auxiliar ele na inclusão desses dados, nessa configuração inicial, né?
Então, pode levar uma semana, um pouquinho mais, até a gente entender todo o contexto e adaptar o software, né, a cada cliente, mas isso é muito variável. A gente pode fazer em 2 dias, pode fazer um pouco mais, então a gente não tem um tempo específico, Depende um pouquinho do porte da empresa também. Isso, vai depender do porte da empresa, da quantidade de dados que eles geram. Às vezes é uma empresa que tem muitos produtos, né? Sim. Então vai ter muitos dados físico-químicos. Então cada produto tem a sua especificação. Então a gente tem que levar um pouquinho mais de trabalho, mas isso ele não faz sozinho, né? Faz com a equipe aqui, a gente está sempre próximo para auxiliar ele nesse processo. A gente tem 2 formas de subir dado no sistema, né? Uma é integrando sistemas e aí sobe automático, e a outra é o upload em massa de dados. Então é possível você ter dados já na sua empresa e fazer o upload em massa dentro do software também. Então essa é uma forma mais automatizada que o Biome Quality já tem também para a gente otimizar essa parte. Legal. E você falou bastante, Feri, a gente faz, a gente vai... Como é que funciona esse a gente faz? Por exemplo, né, a indústria adquiriu o software, ele vai ter um treinamento e toda, né, a competência para poder utilizar as ferramentas, e acabou ou durante todo esse período, porque é sempre uma inserção de dados, né? Como o Ted falou, ele pode ser automático e puxando, mas tem alguns dados que eu imagino que eles precisam incluir e que seja de interesse do gestor também ver. Ele fica sozinho nessa inserção e para mexer, para trabalhar a ferramenta também, ou ele continua tendo um acompanhamento? Ele sempre vai ter o apoio, né, da Now Prospecta para caminhar com ele. A gente nunca deixa o cliente sozinho. A gente tem uma equipe de suporte muito forte, tanto de Customer Success quanto de engenharia de software. Então, a engenharia de software é muito ágil, não deixa o cliente na mão, os prazos para resolução são bem reduzidos, né? A gente falando coisas usuais assim, do software mesmo. E questão de usabilidade, a gente sempre faz reuniões periódicas. No início, elas são semanais, quinzenais, depois a gente vai espaçando um pouquinho mais. Mas a gente sempre está ali disponível para o cliente, para ele entrar em contato caso tenha alguma dúvida ou não lembra de algo, né? A gente manda todo o tutorial, mas ele não é tão específico, né? O material não é tão específico, mas a gente está sempre disposto, sempre disponível para estar auxiliando em todo momento que ele tem um contrato conosco. Legal, é importante que ele tenha uma independência, né? Ele consiga utilizar, mas ele segue sempre tendo ali um acompanhamento, né? Da Now Prospecta. Bacana. Então a gente vai se encaminhando, né, para as perguntas finais. E aí, para a gente fechar, eu queria comentar assim, a gente percebe que tem um movimento cada vez mais forte da indústria em trabalhar de forma preditiva, né? Então, antes que a gente tenha que, entre aspas, apagar um incêndio, né, tomar ações ali que vão ser às vezes muito dispendiosas, a gente percebe que as indústrias querem cada vez mais usar ferramentas que possam alertar sobre a possibilidade de haver um desvio microbiológico, né, antes que ele de fato aconteça. Como o Biome Quality pode ajudar nisso? O Biome Quality ele tem uma ferramenta integrada, é um modelo dentro dele de um algoritmo, que é um Random Forest, que é uma tecnologia, que é inteligência artificial, né, um modelo de inteligência artificial que pega esses dados e analisa estatisticamente com a estatística bayesiana. Essa estatística ela consegue prever, por exemplo, através do risco baseado em RASOP, né, se aquele ponto tem um perigo e se eu preciso coletar mais ou menos. Então, a gente consegue, com inteligência artificial, otimizar o plano de coleta da indústria e, inclusive, reduzir custos, né, porque você começa a trabalhar de forma mais preventiva. Então, quem tem até mais de unidade consegue comparar também a qualidade de uma fábrica em relação a outra. Se a higienização está funcionando, se eu preciso coletar mais ou menos, e se eu tenho um risco associado àquela diminuição de coleta ou não. Então, é tudo muito calculado a partir do risco daquele ponto de coleta e daquele parâmetro que está sendo analisado. Então, o Biome Quality lançou essa ferramenta e está sendo bem alinhado assim, o risco em relação àquilo que está sendo decidido. Então, isso é algo que a gente tem
focado bastante no desenvolvimento do software, porque a gente acredita ser o futuro aí, como a Catarina bem comentou, da microbiologia preditiva e preventiva. Sim, é o que o pessoal busca, né? É o que o pessoal precisa, trabalhar sempre de uma forma mais tranquila, né? De uma forma mais responsável, para justamente não ter essa questão de ter que apagar incêndios ali, de ter que estar sempre resolvendo problemas, né? De chegar a não ter os problemas. Então tá, pessoal, eu acho que a gente fecha por aqui. Espero que vocês tenham gostado bastante. A gente sempre tenta trazer conteúdos novos, né? E a gente tem alguns convidados, sempre com temas diferenciados. E aí a gente vai sempre tentando acompanhar, né, na medida do possível, e entregando o que o pessoal busca. Então a gente focou mais no Biome Quality, que é uma ferramenta que a gente recebeu, né, várias questões, dúvidas, e aí a gente achou legal chamar a Fer e o Ted para poder esclarecer e mostrar um pouquinho mais para vocês. Para os próximos episódios, fiquem de olho, porque vai ter mais ferramenta e alguns serviços aí que a empresa vem desenvolvendo já há algum tempo, né, mas que hoje já estão rodando, já estão em prática, e a gente quer trazer um pouquinho mais para vocês, estar sempre por dentro das novidades e entender e acompanhar tudo que vem acontecendo. Então, para os próximos tem Neobox, fiquem de olho aí que vai ter bastante coisa legal. E a gente só agradece, Fê, obrigada, assim, você esclareceu, nossa, muito, muito. E é bom, né, a gente ter esse bate-papo, poder entender um pouquinho, porque mesmo dentro da empresa a gente acaba se distanciando um pouquinho, né, de cada microsetor ali, então é muito legal esse bate-papo. Ted também, obrigada, a gente agradece muito. E pela Cata também, querida, que fez o nosso primeiro, mas voltará nos outros podcasts. Muito obrigada, pessoal, pela presença de vocês, por compartilharem todo esse conhecimento com a gente. E é isso, muito obrigada e até o próximo Happycast da NEL. Obrigado, até o próximo. Tchau, tchau. Fechou, até mais, tchau, tchau.